Olá, quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração e peço que você nesse momento deixe o seu coração livre, o seu coração quebrantado para receber essa palavra como uma palavra do Espírito Santo mesmo para a tua vida, porque Ele sabe tudo que você precisa, Ele sabe de tudo o que você está vivendo, tudo que você está enfrentando, e eu tenho certeza que esse vídeo pode ser uma resposta de Deus para a sua vida, tá? Ontem eu estava meditando sobre o livro de Jonas e uma coisa que me chamou a atenção, há muitos e muitos anos eu leio Jonas, né? Conheço a história de Jonas. Quem não conhece a história de Jonas no ventre do peixe, né? Mas ontem eu me deparei com uma parte do texto que me chamou muita atenção, que é essa que eu quero compartilhar com vocês, que é Jonas 1, versículo 16, que diz assim: Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Aqui está falando, né? Talvez você saiba da história ou não, mas Deus ele levanta Jonas como um profeta. E ele fala para Jonas se levantar e ir até a cidade de Nínive, porque Deus queria fazer justiça naquela cidade, tá? Na cidade de Nínive. E Jonas, ele desobedece a Deus, ele deu na cabeça, não quero ir, vou para outro lugar, vou tentar fugir do meu chamado, vou tentar fugir dessa missão. E Jonas, ao invés de ir para Nínive, Jonas vai para Tarsis. E a Bíblia diz que ele pega então um barco e com outros homens e ele decide ir para Tarsis, tá? E vai falar assim que ele pagou, né? Ele pagou a passagem. E olha que incrível, né? Muitas vezes a gente para desobedecer a Deus, para andar errado, né? Fora da nossa missão, você vê que sempre há um preço a pagar, né? E muitas vezes essa desobediência, o preço dela, a passagem para a desobediência é um preço, às vezes acessível, é fácil de você obter, mas lá na frente o preço que você paga é muito alto. Então não vale a pena desobedecer a Deus, não vale a pena o pecado, não vale a pena você fugir da sua missão de vida, tá? Mas continuando, vai dizer então que ele pagou a passagem e foi para Nínive, foi para outro canto. E no meio do caminho, né? No meio do caminho as coisas não acontecem como ele tinha planejado. Jonas não contava com uma tempestade. E a história vai dizer que começou a acontecer uma tempestade muito forte no mar, a ponto que os marinheiros, os tripulantes, eles estavam jogando as coisas para o mar, né? E para tentar tirar o peso do barco para não afundar. Mas vai dizer que estava entrando muita água e aquele barco estava quase indo a pique, né? Estavam quase todos morrendo. E outra coisa que eu tiro dessa história, que muitas vezes a sua desobediência, ela causa danos a outras pessoas que estão à sua volta. Muitas vezes você tenta fugir da sua missão, você tenta fugir daquilo que Deus ofereceu para você, você tenta fugir do seu chamado e as pessoas que estão à sua volta acabam sofrendo por causa disso, porque estão no mesmo barco que você. São seus filhos, é a sua esposa, talvez o seu marido, pessoas que estão à sua volta que pagam um preço também, tá? Então pense muito bem antes de você querer fugir da sua missão, de você querer desobedecer, tá? Vale a pena você obedecer a Deus. Esse é o caminho de vida para você, esse é o caminho de vida abundante, de plenitude, é o caminho da obediência, é o caminho que você vai trilhar, que vai te levar a caminhos amplos de verdade, a lugares de alegria verdadeira, tá? E aí, continuando, a Bíblia vai dizer que eles tiram a sorte, vê que Jonas está ali naquele barco em desobediência e eles atribuem a Jonas
aquela dificuldade que eles estão passando, né? Aquela tempestade. E Jonas então diz: me lancem ao mar, que essa tempestade vai passar, né? Porque o problema aqui é a minha desobediência. O problema aqui é porque eu tô tentando fugir, né? Da minha missão. E eles então jogam Jonas no mar e no mesmo instante aquela tempestade cessa. E uma coisa que também me chama atenção, outra lição que eu tiro, você vai observar que quando Jonas fala para eles lançarem ele ao mar, Jonas está depositando a fé dele completamente em Deus. Jonas, ele não vai falar, me joga no mar para morrer. Não, Jonas está depositando, Jonas cai em si, sabe? Se lembra de Deus e ele pode me jogar ao mar, porque ali no mar ele deposita completamente a fé dele, a esperança dele, a confiança dele em Deus. Jonas sabia que de alguma forma Deus iria livrá-lo da morte, e realmente foi o que aconteceu. Você vê também Pedro, né, vai no mar e ali no mar ele começa a afundar, né, ele olha as ondas e ele começa a afundar. E no mesmo instante que ele clama, Jesus estende a mão e coloca ele em pé novamente. E é assim na nossa vida, né? O mar, quando a gente se lança ao mar, não significa que nós estamos nos lançando para morrer, mas nós estamos falando: Senhor, olha, eu decido confiar em Ti, eu decido Te obedecer. Eu não sei como eu vou fazer para voltar, eu não sei como eu vou fazer para ir novamente para os Seus caminhos, mas eu decido me lançar, eu decido me entregar. E às vezes é isso que falta na sua vida, essa entrega, sabe? Se lançar mesmo ao mar, sabe? Se lançar mesmo sobre as águas e ter sua confiança em Deus. O mar não é para te causar medo, mas é para você enfrentar esse medo e saber que mesmo diante de um mar furioso, o Senhor, Ele vai estar com você para te guardar, para te livrar, para te levar providência. Você não vai morrer no meio do caminho, tá? E aí, a outra coisa que muito me chamou a atenção, e última coisa, foi que aqui, que foi o versículo que eu li. Aqueles homens, cada um tinha um Deus, tá? Um era o Deus Sol, o outro era Deus Lua, o outro era Deus isso, aquilo outro. Cada um tinha um Deus, né? Deus com letra minúscula. E o que acontece? Quando eles veem aquele acontecimento, a Bíblia diz que eles começam a temer a Deus de maneira extrema e oferecem até sacrifícios a Deus e fazem votos diante do Senhor. Então, olha só, é esse ponto que eu quero chegar com você principalmente. Muitas vezes você errou na tua vida, você pecou em uma coisa que você julga ser muito grave. Isso que eu fiz não tem perdão, isso que eu fiz não tem volta, isso que eu fiz, e muitas vezes você fica o tempo todo se martirizando com aquilo que você fez. Você fica o tempo todo ali: por que eu fui fazer isso, eu caí nisso, e aí aquilo outro, porque eu adulterei, porque eu roubei, porque isso. Gente, entenda uma coisa: pecado é pecado. Aquilo que eu cometo de errado não é diferente do que você comete de errado. É claro que as consequências são diferentes, mas não existe pecadinho e pecadão. Para Deus é a mesma coisa, é pecado do mesmo jeito. Então você precisa parar de achar que o que você fez é muito grave a ponto de não ter perdão, de não ter conserto, de não ter saída. Olha só que incrível. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens, vendo isso, o erro de Jonas e como Deus operou, né, na vida dele, na vida de todos que estavam à volta, porque entenda, quando você decide confiar em Deus, quando você decide obedecer, voltar para o caminho, as pessoas que estão à sua volta, elas também são atingidas de maneira maravilhosa. A bênção chega até elas, a prosperidade chega até elas, sabe? A bênção, ela flui mesmo, ela flui. Então, quando você decide, as pessoas são alcançadas. E foi o que aconteceu na vida de Jonas, mesmo através do erro de Jonas, mesmo através do pecado de Jonas.
Jonas, mesmo Jonas ter querido fugir da presença de Deus, fugir da missão dele, do ministério que ele tinha, e quando ele decidiu se lançar ao mar, quando ele decidiu confiar em Deus, aqueles homens viram a misericórdia de Deus e foram alcançadas por ela, tá? E aqueles homens ficaram impactados, porque eles pensaram, meu Deus, o Deus que até hoje eu acreditei nunca fez isso, o Deus que até hoje eu acreditei não é tão poderoso como esse. E aqui, os olhos daqueles homens se encheram, o coração deles se encheram, porque eles viram o poder de Deus na vida de uma pessoa, tá? Então entenda uma coisa, o que você fez de errado na tua vida não é o seu fim, é apenas o começo de uma nova história, de uma nova trajetória, porque o que importa é como você ressignifica as coisas, tá? Então tá na hora de você parar de ficar se julgando, de ficar se apontando, se tacando pedra. Lembra da mulher, a mulher adúltera, né, a prostituta, que tava todo mundo para atacar pedras nela, porque ela foi pega em adultério, e Jesus falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E o que acontece depois? Jesus continua escrevendo na areia, e quando ele olha, todo mundo foi embora. Por quê? Todo mundo tinha pecado. Todo mundo tinha pecado. Ninguém podia condenar aquela mulher. E Jesus, que era o único que podia condenar, ele virou e falou: mulher, cadê seus acusadores? E ela falou: foram todos embora. Foram todos embora. Por quê? Porque ninguém é capaz de acusar ninguém. Tá me entendendo? E Jesus falou assim: eu também não te acuso, vai e não peques mais. Jesus amou aquela mulher, Jesus demonstrou aquilo que ele veio fazer, que é perdoar, que é derramar graça abundante. A Bíblia vai também falar de uma outra mulher prostituta, né, que vai aos pés de Jesus, e as pessoas começam a julgar ela, apontar o dedo, condenar, e Jesus fala que aquela mulher muito amou. E sabe por que ela muito amou? Porque ela muito foi perdoada. E vai dizer no versículo, em Lucas 7, versículo 42, se não me engano, e Jesus vai dizer: quem muito foi perdoado, muito ama. Então, o perdão que você precisa de Deus, não importa o erro que você cometeu, é para que você possa amar muito, é para que você possa olhar para as pessoas com um olhar de compaixão. Olha, se Jesus me perdoou, se Jesus me deu uma nova chance, se Jesus me levantou do lamaçal de pecado, da vida triste, angustiada, ilusória que eu vivia, eu posso amar as outras pessoas, eu devo transbordar o amor na vida de outras pessoas. E foi isso que aconteceu lá em Jonas. Através do erro de Jonas, aquelas pessoas foram alcançadas. Isso mostra que até naquilo que nós fazemos de errado, até naquilo que nós pecamos, o Senhor, ele transforma em bênção, tá? Em aprendizado. Entenda, a bênção que eu tô falando é sobre aprendizado. Aquilo que você errou serve para uma coisa, para você aprender. E as pessoas que estão ao seu redor vão olhar para você e vão dizer: quem te viu e quem te vê. Você que era uma pessoa que vivia cabisbaixo, vivia se arrastando, vivia amargurada, agora é uma pessoa alegre, é uma pessoa leve, é uma pessoa feliz. Você vai virar e você vai dizer: é porque eu muito fui perdoado. Então, eu quero que você medite sobre isso. Jesus não veio para te condenar, Jesus veio para te amar, Jesus veio para te dar oportunidade de se desenvolver, de aprender, de viver, sabe, o melhor dele. Aqueles homens se converteram, aqueles homens temeram a Deus por extremo, aqueles homens conheceram a Deus através do erro de um homem. Então, olha só como que Deus é maravilhoso, até mesmo através dos seus erros. Deus pode alcançar muita gente. Isso não significa que você tem que errar, não, tá? Isso significa que você tem que se arrepender, confiar em Deus, porque através do seu testemunho, muita gente vai ser alcançada. O tempo é hoje, o tempo é agora. Volte, se lance ao mar, se lance nas águas, porque existe uma graça abundante te esperando. Existe um perdão, um amor imensurável te esperando, tá? E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.